se assentar. Como é maravilhoso, irmão. Eu costumo dizer aos irmãos que são os melhores momentos da nossa vida. É quando estamos assim, ó, na presença de Deus, envolvidos na chama do Espírito Santo. Desde agora, irmão, eu já quero agradecer o convite, né, que a missionária Neila me fez, né, para estar com os irmãos aqui hoje, neste culto de jovens, né, irmão? Nós também somos jovens, somos um culto de jovens, não é, irmão? O culto da igreja. Mas de suma importância, irmãos, porque os jovens são o futuro da igreja. São o futuro da nação. Veio comigo o mensageiro Nelson, da região de Goiás, mensageiro Isaúl também. Está no café também. E vamos ao que interessa? Tudo interessa, né? Mas o tema que os irmãos me passaram, se for para a gente tratar dele, vamos tratar aqui o dia todo. Porque depois da mensagem de salvação que eu e você recebemos, que a Igreja de Cristo recebeu, um dos maiores temas é o arrebatamento. Abra aí a sua Bíblia para nós lermos o tema do evento, né? Que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 17. Eu confesso que eu fiquei bastante preocupado, irmão, com esse culto de hoje. Eu não sei se os irmãos é assim, né? A gente fica ansioso, aí não dorme direito. Os irmãos são assim. Aí quando você chega aqui, encontra a igreja cheia do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Só que eu gostaria de lermos a partir do versículo 13, porque nesta ocasião que Paulo ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, havia no coração daqueles irmãos algumas questões, principalmente sobre aqueles irmãos nossos que já partiram, que já foram descansar no Senhor. Muitos estavam pensativos, não é? Apreensivos. Como é que vai ser? Será que um dia nós vamos encontrar esses irmãos novamente? Será que um dia nós vamos nos rever novamente? Aí Paulo esclarece, a partir do versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Quem aguarda a vinda de Cristo? A igreja aguarda a vinda de Cristo. Mas eu já ouvi falar isso, irmão, já há muitos anos atrás. Os meus pais, os meus avós falaram que Jesus ia voltar. Não é que ele ia voltar, ele vai voltar. É importante que eu e você possamos estar, irmão, nesta comunhão, nesse vínculo espiritual. Porque a primeira vinda de Cristo, irmão, é somente para a igreja. Aleluia! Não é para o mundo, é somente para a igreja. Os crentes, eu, você, que a igreja que Cristo veio buscar não é as paredes, sou eu e você. Uma igreja lavada e remida no seu sangue. Mas que forma, irmão Javes, isso vai acontecer? É isso que nós vamos ler aqui. Como é que isso vai acontecer? Acerca da ressurreição e vinda de Cristo.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, já estão descansando no Senhor, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Tem pessoas que falam: não, morreu, acabou. Não, o crente, ele tem uma esperança. O crente, ele não morre, ele vai descansar no Senhor, ele vai dormir no Senhor. Mas ele vai passar o tempo todo lá dormindo? Não, irmão. Vai chegar um dia em que ele vai ser despertado. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Vamos ao significado das palavras, não é, irmão? O que é arrebatar? Arrebatar, irmãos, é arrancar com força. Glória a Deus! Arrancar com força. Cristo vem arrancar a sua igreja. A Bíblia diz, irmãos, que o mesmo Senhor, Ele descerá do céu, para onde um dia Ele subiu. Ele mesmo falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, não teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele disse mais: eu vou preparar lugar e eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar vocês junto comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam. É isso que eu e você aguardamos. É isso a vida, a esperança da igreja. O arrebatamento vai chegar no dia, irmãos. E que os cristãos, quando eu me refiro aos cristãos, eu não me refiro apenas aos cristãos, irmão, da igreja Ciro de Belém. A igreja de Cristo, ela está em toda a terra, ela está em todo o Brasil, ela está em todo o mundo. Em todo o mundo aí tem irmãos nossos em Cristo, tem salvos em Cristo. Vai chegar o dia, irmãos, que diz aqui que o mesmo Senhor, Ele descerá do céu com um alarido. O que é alarido? É um barulho, não é? É um barulho como se anunciasse um grande evento, é um barulho como se anunciasse uma grande batalha, como se tocava a trombeta lá nas terras de Israel, na época do povo que ia para a guerra, tocava a trombeta para reunir o exército. Mas essa aqui diz que é a trombeta de Deus. O mesmo Senhor, Ele descerá do céu com alarido. Este alarido, este barulho, somente os crentes vão ouvir. Somente a igreja de Cristo vai ouvir. Mas, e com a trombeta de Deus, Deus vai fazer soar um barulho de trombeta. E só os crentes fiéis é que vão ouvir esse alarido, é que vão ouvir esse soar da trombeta. E quando acontecer, irmãos, esse enorme barulho, esse alarido, e quando soar a trombeta de Deus, a Bíblia diz que os mortos, eles ressuscitam.
Você já imaginou que acontecimento extraordinário? Nossos irmãos que já partiram na nossa frente, que nos deixaram saudades, os cristãos de outras épocas, a Bíblia diz que vai ouvir este alarido, o soar da trombeta de Deus, e os mortos, eles ressuscitarão. Imaginem, irmãos, os sepulcros se abrirem em toda a terra. Amém, Jesus. Não só aqui em Santos, não só em São Paulo, não só no Brasil, não é? Mas em todo, os sepulcros vão se abrir. E os salvos em Cristo, que estão dormindo, descansando no Senhor, eles serão ressuscitados. Sim, irmão. Detalhe: não em um corpo material, físico, não, em um corpo espiritual, em um corpo imortal, em um corpo glorioso. Como é que o Senhor descreve, irmão Jabes, este corpo glorioso? Eu descrevo quando Cristo, ele ressurgiu dos 3 dias que ele estava sepultado, os discípulos apavorados, com medo, mataram o Senhor, trancaram as portas, fecharam as janelas, e quando abriram os olhos, Jesus estava lá. Ele atravessou as paredes, ele passou pelas portas fechadas, em um corpo glorioso. Eles temendo, apavorados, e Jesus olhou para eles e disse: paz seja convosco. Em um corpo, meu querido irmão, que a morte não mais terá poder, em um corpo que a doença nunca vai nos atingir, em um corpo glorioso, em um corpo espiritual, em um corpo imortal. A Bíblia diz que os mortos que estão dormindo em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós quem? Eu, você, a igreja de Cristo, os que estamos vivos. Depois nós, os que estamos vivos, nós seremos arrebatados. Imagine, irmão, como é que você imagina que nós vamos subir desta terra e encontrar o Senhor nos ares? Irmão, nos ares, junto com os nossos irmãos que ressuscitaram primeiro. A Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem, a vez é deles, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O Senhor vai vir e arrancar a sua igreja na terra. E diz aqui que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. A igreja de Cristo vai encontrar o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, irmãos, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, quero ler, versículo 50, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 50 ao 58, aonde diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível,
corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Enquanto isso, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que quando soar a trombeta de Deus, que houver aquele grande alarido, que só a igreja de Cristo vai ouvir, só os crentes fiéis vão ouvir, os mortos ressuscitarão primeiro. Como eu disse, os sepulcros vão se abrir em toda a terra, e o cristão que está lá sepultado, ele vai voltar à vida. Ele vai ser despertado. Para quê? Para ter um encontro com o Senhor dos céus. Para quê? Para herdar a vida eterna. Para ir morar para sempre com Cristo. Para desfrutarmos da vida eterna. Enquanto eles estão ali, ressuscitando aquela multidão subindo, irmãos, isso é em toda a terra. Isso é em todo o mundo. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Os cristãos que já partiram, que estão dormindo no Senhor, estão ressuscitando. Isso vai acontecer como? Depois do alarido e depois de tocar da trombeta de Deus. Como se Deus falasse: venham, venham, despertem, venham, chegou a hora, venham, vocês agora vão herdar, vocês agora vão morar no céu, vocês agora vão estar ao lado do teu Senhor. Está se cumprindo a palavra de Jesus: eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês estejam também. Enquanto os cristãos que já partiram estão ressurgindo, as tumbas estão se abrindo, os sepulcros se abrindo, os cristãos ressuscitando, indo ter um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que depois nós, os que ficarmos vivos, os que estamos vivos, naquela época, mas quando Paulo ele ministrou essa palavra, ele imaginava, né, que o arrebatamento aconteceria naquela época. Ele já falava do arrebatamento naquela época. Já passou a época de Paulo e nós continuamos falando do arrebatamento. Ele diz que depois nós, os que ficarmos vivos, quanto tempo a gente leva para piscar os olhos? É muito rápido. A Bíblia diz que essa mudança, essa transformação que vai acontecer no meu e no seu corpo, vai ser em um abrir e fechar os olhos. A Bíblia diz que esse nosso corpo mortal, ele vai ser transformado. Que esse nosso corpo que está sujeito à corrupção, ele vai ser revestido de imortalidade. Ele não vai ser mais um corpo que vai se corromper. Ele não vai ser um corpo mais sujeito às fraquezas, às doenças, à morte. Não. Ele vai se revestir da imortalidade. O que é isso, meu Deus? Nós vamos receber um novo corpo. Um corpo imortal que nunca vai morrer. Isso vai acontecer, irmão, em um abrir e fechar de olhos. Como eu disse, os cristãos que já partiram encontraram o Senhor. Agora é a nossa vez. Agora é a vez da igreja. Agora é a vez de Deus da trombeta de consolar. Nós escutados e recebemos
Sim, irmão. Em um abrir e fechar de olhos, o nosso corpo vai ser restaurado. E leve. A igreja de Cristo vai desaparecer dessa terra. Você já parou para pensar, irmão, como sério é isso? Como foi bom eu e você termos ouvido a palavra, aceitado Jesus como Salvador, ter descido as águas, ter se tornado uma nova criatura, está aqui louvando a Deus, está aqui adorando ao Senhor, está aqui sofrendo pela causa de Cristo. Vai chegar o dia da minha e da sua recompensa. O Senhor vem nos buscar, o Senhor vem buscar a sua igreja. Que eu e você, irmãos, possamos nos preparar para este momento. Como vai ser isso, irmão Jonas? Eu também gostaria de saber. Que dia vai acontecer isso, irmão Jonas? Eu também gostaria de saber. Vamos ler a palavra? Saber mais ou menos como vai ser isso? Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 36 ao 44. Vocês me obrigaram a ler a Bíblia, irmão. E convidar o povo para me obrigaram a folhear a palavra do Senhor. E vamos lá. Tema maravilhoso, irmão. Enche o nosso coração de alegria. É verdade? Enche os nossos corações de conforto. Enche os nossos corações de fé. Enche os nossos corações com o desejo de sermos um cristão melhor. Mas também nos traz, irmão, preocupação. Porque eu e você estamos em Cristo. Estamos? E aqueles da nossa família que ainda não estão? Porque isso aqui, irmão, é para os crentes. Isso aqui, arrebatamento, é para o servo fiel. Aleluia! É para quem está na comunhão. E quem não estiver na comunhão, irmão Jonas? Eu vou lhe falar. Infelizmente, aquele que não estiver na comunhão, irmão, ele vai ficar aqui nessa terra. Posso lhe falar mais? Não vou amedrontar ninguém, mas isso é real. Ele vai ficar aqui nessa terra. Quando Cristo vir, irmãos, arrebatar a sua igreja, que nós tivermos esse encontro com o Senhor nos ares, o Espírito Santo que alegra o meu e o seu coração quando nós oramos, o Espírito Santo que encheu essa casa nesta manhã, antes da palavra, ele também vai ser retirado daqui. Pense, às vezes a gente na luta, no sofrimento, sendo confortado, sendo consolado pelo Espírito Santo, sendo amparado pelo Espírito Santo, a gente está na luta pelo sofrimento, a gente vem na igreja, ora, chora, sente a presença de Deus, se fortalece, se anima, se encoraja, ergue a cabeça e vai para a luta. Não é assim, não? A vida do crente é desse jeito. Agora você imagina um povo, uma igreja, aonde o Espírito Santo não vai estar mais presente. Ele não vai estar mais aqui nessa terra. É de suma importância, irmão, que nós a cada dia possamos nos achegar ainda mais ao Senhor. Você que ainda não aceitou a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e amanhã que o Senhor está te chamando, Ele quer te salvar, Ele quer liberar o processo. Mas, irmão, o que é que vai acontecer depois disso? Depois eu vou te falar o que vai acontecer, que não é coisa boa. Eu falei, voltando, né? Falando sobre o arrebatamento. Quando é que isso vai acontecer, irmão Jonas? Eu não sei.
Eu sei que Jesus falou e um dia vai acontecer. Mas ele nos deixou aqui, irmão, orientações, não é? Olha o que diz aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. O sermão continua. Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso está no domínio de Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A qualquer momento, a qualquer instante, pode ser agora, que eu e você estamos aqui na casa de Deus. A trombeta de Deus pode soar e eu e você podemos ser arrebatados dessa terra. Diz aqui, irmão, que ninguém sabe, será uma surpresa. Você já imaginou, irmãos? Os irmãos não louvam aquele hino. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com mais lamento vai dizer esse momento. Aquele povo foi-se embora para Sião. Quem é esse povo, irmão? Somos nós. Vamos procurar, irmão. Os crentes vão desaparecer dessa terra. A igreja de Cristo será arrebatada para os céus. Já imaginou? Vão procurar você, irmão. O filho vai procurar a mãe. E a mãe sumiu. O marido vai procurar a esposa e a esposa desapareceu. O patrão vai procurar o funcionário lá na empresa e ele não está lá. O vizinho. Você já imaginou, irmão, o pânico que vai ser nessa terra quando a igreja de Cristo for arrebatada? É algo muito sério, irmãos. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. E eu e você temos que estar apercebidos, nos preparando. E como é que a gente se prepara, irmão Jacques? Cultuando, congregando, na comunhão com os irmãos, na comunhão da igreja, na fidelidade ao ministério, fiel ao teu Senhor. Pense, estarão duas pessoas trabalhando lá no campo. Vamos dizer que está lá carpindo, né? Aí vai ficar só uma enxada batendo lá. A outra enxada vai cair e aquele outro vai ser arrebatado. Diz que vai estar duas lá moendo no moinho. Uma de um lado e outra do outro. Aí vai ficar só uma. A outra vai desaparecer. É sério isso, irmão. E diz que isso vai acontecer em um abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. Muito rápido. Mas o Senhor, Ele prometeu e Ele é fiel para aquele que Ele. E
isso, irmãos, isso é uma notícia, isso é uma palavra, é uma ministração, não é? Que enche os nossos corações, que somos cristãos, de alegria, de entusiasmo. É uma palavra que acrescenta a nossa fé, desperta em mim e em você o desejo de melhorar, de se aproximar mais do Senhor, de se converter mais, de se entregar mais ao Senhor. E tem mais, irmão. Vai acontecer. Isso é real. Posso falar? Pode ser que muitos de nós, o desejo é que todos nós subamos. Não é isso? Não é esse o desejo do nosso coração? Mas pode ser que uns subam e outros não. Eu quero ler. Não vou usar as minhas palavras. Eu quero ler o que a Bíblia fala. Tá aí, você não está com a Bíblia aberta aí? É nessa página mesmo. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus. É uma comparação que Jesus ele faz do reino dos céus. Não é arrebatamento? Não é encontro com o noivo? Quem é o noivo? Jesus. E quem é a noiva de Cristo? A igreja é a noiva de Cristo. O esposo está aguardando a sua noiva. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Aleluia! E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há. A Bíblia fala de 10 virgens. Todas eram virgens. Todas tinham lâmpadas. Todas se prepararam para ter um encontro com o Senhor. Mas a Bíblia diz aqui, esclarece, que 5 delas eram prudentes. Aleluia! Mas 5 eram loucas. 5 sabiam da responsabilidade espiritual que elas tinham de ir encontrar o noivo, o esposo. As outras 5 também sabiam, mas não se preocuparam, não levaram a sério. São muitos que dizem: essa conversa de arrebatamento, que Jesus vai vir, eu ouço isso de muitos e muitos anos, isso nunca vai acontecer. Às vezes tem aqueles que estão na igreja, conhecem Jesus, foram batizados nas águas, mas não se converteram, não se entregaram realmente ao Senhor, estão na igreja, só a aparência. Está aqui um pé na igreja,
Senhor não quer divisão. Ele quer você só para Ele. Ele não quer você com o pé aqui dentro e outro pé lá fora. Ele quer você só para Ele. Ele quer que você suba no dia do arrebatamento. Porque se você continuar com o pé para fora, o outro pé para dentro, quando soar a trombeta de Deus, você não vai ouvir. O Senhor, nesta manhã, Ele me chama na responsabilidade. Ele quer que você tenha compromisso com Ele, com a família dele, com a igreja dele. Se é que você quer subir no dia do arrebatamento, se é que você quer ter um encontro com o Senhor nos anos, se é que você quer ter o seu corpo transformado, esse corpo mortal, corrupto, ele vai ser transformado em um corpo imortal, incorruptível. O que vai acontecer? Chegou o sono e as 10 virgens cochilaram e dormiram. Não é momento de cochilar e nem de dormir, meu querido. É momento de você se achegar, se aproximar, chegar mais perto do Senhor, querer mais do Senhor, querer mais da palavra do Senhor, querer realmente se tornar um servo fiel. Irmão, para quem é o arrebatamento? É para os missionários? É para os mensageiros? É para os pastores? É para as missionárias? É, não. O arrebatamento é para o servo fiel. Títulos e posições para nós só servem enquanto a gente está aqui na terra. É verdade? Arrebatamento é para o servo fiel. Que tem azeite de reserva. Aí cochilou, dormiu. Aí ouve-se um grito à meia-noite. Aí vem o esposo. Levante-se, vamos ao encontro dele. As prudentes prepararam a lamparina, tinha azeite de reserva, a chama acesa. O crente não só fica com a chama acesa quando ele está na comunhão, quando ele está congregando, quando ele está orando, quando ele está jejuando, quando ele está se consagrando. Aí ele fica com a chama acesa. Aí, irmão, as prudentes, a chama está acesa, estão enxergando o caminho, irmão. Aí as vão gritar: espera, irmão. Como é que Jesus vem me arrebatar e alguém vai gritar para mim esperar? Não tenho que esperar, irmão. Ouve a trombeta de Deus. Suba no arrebatamento. Aí as duas vão começar a gritar para as mulheres: nos dê do vosso azeite, o nosso está acabando, a lamparina está apagando. Eles falaram: não. Se vamos dar do nosso azeite para vocês, aí vai faltar para nós também. Vai atrás de quem vende. Foram. Irmão, não vai dar tempo. Quando a trombeta de Deus soar, não vai dar tempo. Desculpa eu me falar. O pai se preocupar com o filho, com a filha, ou o esposo se preocupar com a esposa, você tem que se preocupar agora. Agora. Porque quando chegar o dia do arrebatamento, não vai dar tempo. É não abrir e fechar de olhos. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Pense na seriedade disso. Pense, eu fico pensando nas pessoas da minha família que não são evangélicos, que às vezes até zombam da palavra de Deus. Vai chegar o dia do arrebatamento, quem estiver na comunhão com Cristo vai subir. E eles vão ficar aqui para sofrer. Sabe o que eles vão sofrer, irmão? A Bíblia nos fala lá adiante de um período da grande tribulação. É a grande tribulação. Só que a grande tribulação não é para
a igreja fiel. Quando acontecer esse grave período da grande tribulação, a igreja de Cristo vai estar na glória. Aleluia! Nós vamos estar, irmão. Aleluia! Junto com o Senhor. Sabe fazendo o quê? Participando das bodas do Cordeiro. O que é o arrebatamento, amado irmão? É o encontro definitivo de Cristo, o Senhor, o esposo, com a sua noiva, que é a igreja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aí ouviu-se um grito. Aí veio o esposo, as prudentes preparadas, lamparina acesa, azeite de reserva, as portas se abriram e elas entraram para as bodas com o esposo. E a porta, ó, se fechou. Aí depois de um tempo, aí vem quem? As loucas, e bate na porta. Abre-nos, Senhor! Abre-nos, Senhor, nós também queremos entrar. E o Senhor vai responder. O que a gente vai poder fazer? Eu não vos conheço. Misericórdia. Misericórdia. Não sou eu que vou falar, não é você que vai falar. É o próprio Senhor que vai se virar e falar: eu não vos conheço. Ou para você entender melhor, você teve tempo de se preparar, você teve tempo de se converter, você teve tempo de ser um crente melhor, você teve tempo de aceitar Jesus, você teve tempo de congregar, você teve tempo de orar, teve tempo de aprender a se consagrar, você teve tempo de jejuar, você teve tempo de estar na igreja e não aproveitou. Eu não vos conheço. Misericórdia, irmão. É uma palavra maravilhosa, irmão. Sim, é uma palavra gloriosa. Uma das palavras mais gloriosas da Bíblia. Arrebatamento, o encontro da igreja com o seu noivo, com o esposo, que é Cristo. Mas por outro lado, irmão, em mim e em você, fica essa preocupação com aqueles que vão ficar. Eu não quero ficar. Eu quero lutar, eu quero entrar no céu. Eu quero entrar lá e quero liberar. Vamos encontrar lá, irmãos. Vamos encontrar lá. Vale a pena, irmãos, todo esforço, todo sacrifício, toda dedicação, para quando chegar este grande dia, nós ouvimos o soar da trombeta de Deus. Aleluia! Aleluia! E vemos os nossos corpos transformados. Recebemos um corpo imortal, um corpo que não vai se corromper, e nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia! Nos ares. Aleluia! E dali, irmão, nós seremos conduzidos por Cristo para a sala, uma sala especial, um lugar maravilhoso. Tudo que é no céu, é coisa gloriosa. Imagine as ruas de ouro e cristal. Você tem uma ideia. Você já imaginou, irmãos, o que é viver eternamente? A nossa imaginação não alcança isso, né, irmão? A nossa imaginação é limitada. Eles falam que a estatística de vida, né? As pessoas vão viver até 70, 80. Muito raro pessoas que alcançam aí os seus 90 anos. Minha mãezinha tem 91 anos. Glória a Deus. Muito raro, né? Essa é uma safra, né? Que já está passando, né, irmão? Muito raro as pessoas que chegam nessas idades. A Bíblia fala que é longevidade, né? É verdade, Deus. Não é? Mas é muito raro. Aí você imagina a pessoa viver como viveu Matusalém, 969 anos. É ano? Quase 1000. É muitos anos. Lá no começo da vida, lá no Gênesis. Lá no começo do mundo. 1000 anos a pessoa
viver 1000 anos é bastante tempo. É, irmão? 2000 anos é bastante tempo. 5000 anos é bastante tempo. Mas a Bíblia fala aqui, irmão, que eu e você, quando nós aceitamos a fé em Cristo, nós nos tornamos herdeiros. Irmãos, existe um contrato, tá? Esse contrato não está no fórum, não está no cartório, não, está lá no céu. Está lavrado com o sangue de Cristo. O meu nome e o teu nome está escrito lá. Ele vai te chamar pelo nome. Você tem que estar lá. Está vendo aí por que você tem que estar lá? Está vendo aí, irmão? Porque eu e você temos que nos convertermos. Ele vai nos chamar. O nome está lá. Ele vai chamar eu e você pelo nome. E nós estaremos lá, irmão, em um lugar especial para as bodas do Cordeiro. Como eu falei, a união definitiva de Cristo com a sua igreja. E lá, irmão, vamos viver eternamente. Do mesmo jeito que Jesus é o Filho de Deus em um corpo glorioso, nós o seremos semelhante a Ele. Você já imaginou isso? Que coisa impressionante! Deus, Ele preparou para mim e para você, pobres mortais, o direito, nós nos tornamos herdeiros da vida eterna. Enquanto isso, irmão, a igreja de Cristo está lá guardada no céu. E aqui, o mundo, esse mundo vai pegar fogo. Isso é sério. Os que não subiram no arrebatamento, eles sofrerão o período mais triste, mais sombrio, que vai ser o período da grande tribulação. Mas isso aqui, irmãos, é um assunto para uma próxima oportunidade. Quero ficar aqui com os irmãos só nessa parte aqui, que é o que mais nos interessa, não é verdade? E numa outra oportunidade o Senhor vai nos dar graça para nós tratarmos, não é? Esse outro assunto que eu estou falando. Mas voltando aqui ao tema, para deixar bem claro, para deixar aí bem gravado aí no teu coração, para você nunca se esquecer disso. Você tem que saber que um dia você vai morar no céu. Glória a Deus. E para ir morar no céu, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo lhe diz que tem muitos que se apoderam do reino dos céus a força. Você tem que ter força. Você tem que se esforçar. Você tem que se dedicar. Às vezes, dependendo da situação, o pessoal fala, tem um ditado que fala assim, que a gente tem que tirar da fraqueza a força, fazer das tripas o coração. É difícil, né? Eu quero só ler aqui o versículo que é o tema e vou estar passando a palavra para os irmãos, tá vendo? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Terminar aqui, sem antes de falar isso. Tem alguém aqui que ainda não é evangélico,
que ainda não aceitou Jesus como Salvador, e essa palavra que você ouviu lhe deixou preocupado, desejoso de ir morar no céu, você ficou interessado em participar desse arrebatamento, você se despertou que dentro de você tem uma alma. Aleluia. O corpo que você está vendo, o físico, veio do pó. Deus fez lá um boneco de barro, foi assim, soprou nas narinas e disse: receba o fôlego de vida. Ali o homem nasceu. Veio do pó e o pó vai voltar. O fôlego de vida, o Espírito veio de Deus e para Deus vai voltar. E a alma? Pense bem, quando você fechar os seus olhos, se você não for, se nós não formos aqui no arrebatamento, vai chegar o dia que nós vamos fechar os olhos e partir da terra, ou não? Todos nós temos um limite aí de idade para estar aqui. Se nós não formos no arrebatamento, vamos em uma morte natural, ou por uma enfermidade, ou por qualquer uma outra causa, tá bom? Quando você fechar os olhos, pense bem no que eu estou lhe falando. Isso pode ser, irmãos, a qualquer momento. Mas para quem é a morte, irmão Jacques? Para quem está vivo. É para quem é de idade, para quem é de meia idade, para quem é criança, para quem é jovem. É para quem está vivo. Quando chegar o momento, vai fechar os olhos e partir dessa terra. Você já parou para pensar? Quando você fechar os olhos e partir dessa terra, para onde vai a tua alma? O destino do corpo eu já falei, do espírito, fogo de vida eu já falei, e a alma? Para que a sua alma ela não se perca e ela tenha uma direção certa, você precisa aceitar Jesus. Você precisa saber o caminho para o céu. Mas qual é o caminho para o céu? Acabei de lhe falar. Jesus ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe nenhum outro meio, irmãos, em que o homem possa ser salvo a não ser através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muitos falam aí: não, toda religião leva a Deus. Não. O caminho para o homem se achegar a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho que conduz o homem a Deus. Ele é o único caminho que conduz o homem ao céu. Ele é o único caminho que conduz o homem, o ser humano, à salvação. Se você hoje ouviu essa palavra e está preocupado com a tua alma, eu estou lhe mostrando o caminho. O caminho é Jesus. Eu lhe convido hoje, depois que você ouvir essa palavra, se você ainda não conhece o Senhor, se você ainda não se entregou a Jesus, hoje é a sua grande oportunidade. Tem alguém aqui que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essa palavra tocou o seu coração, e você quer aí levantar a sua mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero ser salvo, eu quero ir no arrebatamento, eu quero subir quando a trombeta de Deus soar. Tem alguém que gostaria de levantar a sua mão, receber Jesus Cristo como seu Salvador? Tenho por obrigação, irmão, de fazer este amém. A palavra de Deus foi ali, te encontra o teu coração. Você já imaginou a igreja ser levada, arrebatada desta terra, e você ficar aqui para sofrer os horrores da grande tribulação? A oportunidade é agora. Aleluia. Ou tem alguém que você já foi batizado nas águas, e agora, no presente momento, você está afastado dos caminhos do Senhor, esfriou na fé, a luta da vida lhe desanimou, e você atualmente não está congregando em lugar nenhum. A sua alma está correndo um sério risco,
E eu tenho a responsabilidade de lhe avisar. Volte. Volte. Porque às vezes, irmão, nós tomamos rumos ou direções em nossas vidas e a pessoa vai ficando cada vez mais distante. Quanto mais longe você for, mais difícil vai ficar para você voltar. Volte agora! Agora! Hoje é a tua oportunidade. Tem alguém que já foi batizado nas águas e agora atualmente está afastado, está frio na fé, está sem congregar, mas hoje a palavra de Deus lhe tocou e você quer se reconciliar com Cristo? Tem alguém, irmãos? Se tiver alguém, por gentileza, levante aí a sua mão, venha aqui à frente, a igreja lhe recebe com alegria, como nosso irmão em Cristo. Amém? Não poderia terminar sem fazer esse apelo, não é isso, irmãos? Esse é o objetivo da igreja. A igreja de Cristo foi estabelecida na terra para a salvação das almas. Pregue o evangelho, evangelize, fale do amor de Cristo, faça visita nos lares, evangelize os teus familiares, fale de Jesus para eles. Fale de Jesus para eles. Fale para eles, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja. Se você não aceitar Jesus, tu vai ficar aqui para sofrer os horrores da grande tribulação. Jesus quer te levar para o céu, mas a pessoa não quer ouvir. Fale. A tua e a minha responsabilidade é falar. Já cumpri a minha parte, eu já dei aqui o recado da parte de Deus. A responsabilidade agora, irmão, é de cada um. Amém? Bom, irmãos, eu quero aqui, agradecer a missionária dele, que me convidou para este evento aqui com os irmãos. Muito feliz de conhecer. Eu não conhecia essa filial aqui. Já aprendemos o caminho, irmão Nelson? Dá para voltar algumas vezes? Tá bom? Quero aqui agradecer com muita alegria, tá bom? Essa oportunidade, esse momento maravilhoso de comunhão. Tem umas irmãs aqui que tem virado Mauá. Maneiro, quem foram os irmãos aqui? Com João Carlos, é maneiro. Teve um evento com os jovens lá. E eu quero dizer para os irmãos que a ida dos irmãos lá fez toda uma diferença, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela presença dos irmãos lá. Para quem que eu passo aqui? Qual deles? Para todos? O grupo de jovens que vai levar. Então eu quero deixar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. E vamos receber os jovens que vão levar o Senhor. Venham todos os jovens aqui para frente, por favor. Som.
a sua garra, com a sua dedicação. E essa homenagem que elas vão fazer agora, esse louvor, é teu.